Oi, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso Bolos Espatulados. Nesse curso eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer lindos e deliciosos bolos espatulados. Acredito que vai ter muitas e muitas alunas minhas aqui que já me conhecem, mas se você não me conhece, eu sou a Bia Nossetti, sou confeiteira há mais de 7 anos e também sou professora de confeitaria. Atualmente já tenho mais de 20 mil alunas no Brasil e pelo mundo. Comecei na confeitaria há 7 anos atrás, vendendo bolos de pote. Na época nem era famoso os bolos de pote, estava começando, a ser conhecido. E eu fiquei desempregada, precisava ajudar em casa. Pensei, fiz o bolo de pote. Na época deu super certo, os clientes começaram a me pedir docinhos para festa, bolos de cenoura, bolos maiores. E graças a Deus eu fui café com a coragem e deu super certo. Na época, meu marido trabalhava numa empresa, ele saiu da empresa para poder me ajudar a fazer os bolos, a fazer os doces. E graças a Deus, até hoje a gente vive somente da confeitaria. No começo não é fácil, a gente enfrenta várias dificuldades, a gente às vezes consegue acertar uma coisa, outra coisa não dá muito certo. E foi daí, vendo essa dificuldade das pessoas e até mesmo as minhas dificuldades, que eu resolvi fazer esses cursos gratuitos para ajudar milhares de pessoas a terem sucesso na confeitaria. Então, se você é uma das pessoas que está iniciando na confeitaria ou já está na confeitaria e quer aprender a fazer esses bolos espatulados, esse curso é para você, tá? Esse curso vai ser passo a passo ensinando massa, recheio, como fazer a montagem do bolo, a decoração, como usar a espátula, embalagem de transporte e tudo mais. Lembrando também que esse nosso curso, ele fica disponível apenas para vocês que estão nos grupos do WhatsApp. Então, se você entrar aqui no YouTube, você não vai achar essa aula. Essa aula é só disponível para quem tem o link para acessar a aula, somente vocês que estão nos grupos do WhatsApp. Bom, então deixa eu explicar para vocês como é que funciona esse nosso curso. Esse curso foi dividido em 3 aulas. Hoje é a primeira aula, terça-feira a segunda aula e quarta-feira a nossa terceira aula. Então hoje a gente vai fazer uma massa, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a massa do bolo, tá? Bolos espatulados precisam de uma massa mais estruturada, são bolos mais altos, tá? E amanhã, na segunda aula, a gente vai fazer um recheio, a gente vai rechear o nosso bolo, a gente vai fazer calda do bolo, tudo certinho. E na nossa terceira aula, nós vamos fazer a decoração do nosso bolo. Vamos falar sobre espátula, sobre embalagem, sobre como realmente decorar o bolo e, é claro, precificação, tá bom? Então não perca nenhuma dessas aulas porque cada uma complementa a outra. E agora, sem enrolação, caso a gente precise passar mais algum recado para vocês, é só vocês acompanharem as mensagens lá no grupo que a gente manda tudinho certinho para vocês lá, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Bom, pessoal, eu acho que vocês sabem que os bolos espatulados é uma tendência, atual aqui do nosso mercado da confeitaria. E os bolos espatulados, normalmente eles são bolos mais altos, que eles ficam bem bonitos quando é bolo mais alto. Normalmente de 15 centímetros, pode ser mais alto também, mas normalmente o que a gente vai vender é de 15 centímetros de altura, tá? Para você fazer um bolo um pouquinho mais alto, eu recomendo que você trabalhe com uma massa mais estruturada. A massa manteigada, por exemplo, que é que eu vou ensinar para vocês hoje, é uma massa mais estruturada. É uma massa mais firme, ela aguenta mais peso, ela aguenta ficar mais tempo fora da geladeira. Então é uma massa mais estruturada. Mas Bia, eu poderia usar um pão de ló, por exemplo? Poderia, mas você precisa pensar que quanto mais alta, mais camadas de bolo você fizer, é melhor uma massa mais estruturada. Ai, Bia, eu vou fazer um bolo espatulado de 10 centímetros de altura. Posso usar o pão de ló? Pode. Vou fazer de 12 centímetros, posso usar? Pode. Até 15 você consegue ainda utilizar uma massa pão de ló. Porém, massa pão de ló, ela é muito fofinha. Quanto mais camadas você for fazer, menor vai ficando, porque ela vai pesando, ela vai ficando mais compacta. Então, você vai ter que fazer várias camadas de massa e recheio para poder fazer uma altura, uma certa altura mais altinho, sabe? Então, se você for fazer um bolo de 15, vai ser várias camadas de massa e de recheio. Já a massa manteigada não precisa de tantas camadas assim, tá bom? Nossa massa manteigada, como o nome já diz, a base dela é manteiga, tá? Se você não quiser utilizar manteiga, você pode substituir pela margarina, porém o resultado muda um pouquinho, tá? Eu ainda indico a manteiga, compre uma manteiga de boa qualidade para que seu bolo fique bem gostoso. Existem alguns mitos que massa manteigada não pode molhar, massa manteigada na geladeira fica dura,
Mas vocês precisam lembrar que quando a gente utiliza manteiga na nossa massa, quando a manteiga ela vai para a geladeira, ela sim vai ficar mais firme, né? É normal, quando você tira a manteiga da geladeira, ela amolece. Quando você coloca a manteiga na geladeira, ela fica mais dura. Então, a massa amanteigada também acontece isso. E é por isso que a gente vai umedecer a nossa massa quando a gente for rechear, tá? Quando você for fazer a massa do seu bolo, tanto a massa amanteigada quanto outra massa, você precisa fazer com antecedência, tá? Não pode fazer no mesmo dia, já montar o bolo, decorar o bolo, não fica muito bacana não. Faz com antecedência, pode fazer a massa um dia antes de você rechear o seu bolo, ou faz a massa de manhã e recheia seu bolo à noite, tá? Ela precisa fazer, ela precisa assar e ela precisa descansar antes de você cortar e rechear ela, tá? Então faça com antecedência. Para fazer a nossa massa manteigada, nós vamos utilizar a batedeira, tá? Pode ser batedeira planetária, pode ser batedeira manual. Não tem desculpa, dá para fazer com as duas. A receita, gente, vou deixar aqui na tela escrita para vocês, tá? Quando eu estiver começando a fazer a massa, eu vou deixar a receita escrita aqui no vídeo. E no final do curso, a gente passa a receita escrita para vocês, tá bom? Então, vamos começar a fazer a nossa massa. Bom, pessoal, então vamos começar a fazer a nossa massa manteigada. Lembrando que todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Não pode ser gelado, não pode ser quente, é temperatura ambiente. Ai, Bia, mas meus ovos eu guardo na geladeira, o que eu faço? Tira um pouquinho antes, tira 40, 50 minutos antes e deixa lá fora da geladeira para chegar em temperatura ambiente, tá bom? Lembrando também, pessoal, que eu vou deixar a receita escrita aqui, ó, para vocês aqui na tela. É só anotar, tá? Tá tudo certinho aqui para vocês testarem a receita. Lembrando que no final do nosso curso eu também passo a receita escrita para vocês, tá bom? Para começar, pessoal, nós vamos colocar aqui na batedeira a manteiga. A manteiga, como eu falei, é temperatura ambiente. Ela não está derretida, ela está amolecida, ó, ponto de pomada, tá? Então, aqui está a manteiga. Bia, posso usar margarina? Pode, mas a manteiga fica diferente, o resultado é um pouquinho diferente, sim. E se você for utilizar a margarina, precisa ser uma margarina de boa qualidade, tá? Pelo menos 80% lipídios. Coloquei aqui a nossa manteiga, agora vamos acrescentar o açúcar, tá? A manteiga e o açúcar nós vamos bater por aproximadamente 4, 5 minutinhos, até ficar um pouquinho fofo, sabe? Vai ficar um creminho meio fofo e vai ficar bem misturadinha, tá? Lembrando também, pessoal, que você pode fazer essa massa tanto na batedeira planetária quanto na batedeira de mão, tá? Nas duas batedeiras dá super certo. A velocidade aqui, velocidade média, mais ou menos 4 a 5 minutos. Agora, pessoal, ó, ficou assim, tá vendo? Fica bem fofinho. Agora vamos acrescentar os nossos ovos e a baunilha, tá? Os ovos. A baunilha. E vamos bater por mais uns 5 minutinhos. Prontinho, pessoal, batemos aqui mais 5 minutos e agora vamos acrescentar a farinha e o leite. Bom, pessoal, lembrando aqui, batemos na batedeira a manteiga, os ovos, essência de baunilha e o açúcar, tá? Agora vamos acrescentar então a farinha sem fermento, farinha de trigo sem fermento, o leite e o fermento. A farinha já está peneirada, mas você pode peneirar na hora também, tá? Bia, não quero utilizar o leite, eu posso utilizar água?
Pode, porém dá uma diferença sim. O leite ele tem gordura, então vai trazer mais maciez para a nossa massa, tá? Eu vou intercalando entre a farinha e o leite e vou misturando com o fouet. Tem que ser o fouet porque ele incorpora um pouquinho de ar na nossa massa e fica muito mais fácil da gente misturar essa nossa massa aqui, tá? Ela é uma massa um pouco pesada, então com o fouet fica melhor. É importante também, pessoal, sempre fazer movimentos de baixo para cima, tá? Dessa forma a massa vai ficar muito mais incorporada e com muito mais ar. Olha só, pessoal, como que tá ficando a massa, ó. É uma massa, assim, mais pesada mesmo, tá? Agora, por último, vamos acrescentar o fermento, tá? Fermento químico para bolo. E vamos misturar. Não pode ficar misturando muito, tá? É só misturar para ficar bem incorporado aqui na nossa massa. Bom, pessoal, ó, já misturei bem a nossa massa, tá? Agora, vamos colocar aqui nas nossas formas. Estou utilizando formas de 17 centímetros de diâmetro por 10 de altura, tá? Vou dividir a massa em duas formas, porque nós vamos fazer 4 fatias de massa, tá? Como eu falei para vocês, bolos espatulados, normalmente é legal você trabalhar com um bolinho mais alto. Então, a gente vai dividir aqui para ficar mais fácil da gente cortar a nossa massa, tá? Ai, Bia, eu não quero dividir a forma, só tenho uma forma, quero usar só nenhuma. Pode colocar, tá bom? Ah, pessoal, aqui na nossa forma, eu untei ela aqui com um pouquinho de óleo, passei um pouquinho de óleo só embaixo da forma e coloquei um papel manteiga, tá? Eu cortei o papel manteiga, passei o óleo e coloquei aqui. Só isso. Precisa untar a lateral da forma? Não, não precisa. Se você untar a lateral da forma, pode ser que seu bolo não cresça uniforme. Então, é melhor untar somente embaixo. Se você não tiver o papel manteiga, pode passar óleo e farinha, ou manteiga e farinha, margarina e farinha, para enfarinhar embaixo da sua forma, tá bom? Bom, pessoal, já coloquei a massa aqui, metade em uma forma, metade na outra. Agora eu vou levar para assar. O meu forno é a gás, já pré-aqueci ele por mais ou menos 5, 10 minutos e vou levar na temperatura de 180 graus. Cada forno tem uma temperatura e cada forno vai ficar um tempo, então é importante ficar olhando. Antes dos 30 minutos, não abre o forno para que a sua massa não abaixe, não afunde, tá? Então, espera os 30 minutos e aí sim você começa a dar uma olhadinha. Normalmente, massa manteigada vai demorar 45, 50 minutos, dependendo do forno, 1 hora, tá? Então, a gente vai levar lá para assar, depois eu volto e falo para vocês quanto tempo ficou. Bom, pessoal, já tirei o meu bolo, tá? Ele ficou assando por 50 minutos, 52 minutos para ser bem exata. E tá ótimo. Vai lá, faz o teste do palito, colocou o palitinho de dente, tá? Você fura ali, saiu limpinho, tá ótimo, a sua massa já tira. Se deixar muito tempo, vai ficando ressecado o bolo, tá? Não coloca garfo, não fura com um palito muito grosso, sempre um palitinho de dente. É só um furinho, saiu limpo, tá ótimo. Agora, ó, eu já tirei aqui um bolo. E o que eu faço para tirar da forma? Lembra que a gente só colocou o papel manteiga embaixo? Então, a gente vem com uma faquinha e vai passando toda aqui na volta do nosso bolo, tá? Para soltar ele. E solta com facilidade, tá, gente? Ainda mais que é uma massa amanteigada, solta com bastante facilidade. Vou virar aqui o bolo, ó. Aqui embaixo é o nosso papel manteiga, mantém ele aqui, tá? E aqui em cima, ó, como que ficou bem douradinho, bem bonito. Vou colocar aqui na bandejinha, tá? Ó, ficou assim. Para cortar nosso bolo, eu vou cortar aqui no meio, tá? Então, vão ser 2 camadas de massa. Cada uma dessas massas vai render 2 camadas.
tá? E aqui em cima, para ficar bem nivelado, eu vou tirar o topinho, tá? Eu sempre gosto de tirar esse topinho, mas se você não gostar, não quiser tirar, não precisa, tá? Então eu vou fazer um corte no meio e depois eu tirar o topinho para ficar bem reto. Gente, para poder cortar o nosso bolo, vocês podem utilizar a faca, tá? Que todo mundo tem em casa, uma faquinha. Vai vir aqui bem pertinho do bolo, dá uma marcadinha no bolo e vai cortar. Vai cortando devagarzinho, tá? Mas vocês também podem utilizar o nivelador, tá? Que é isso daqui, ó, nivelador de bolo, que ele vai cortar certinho o seu bolo para ficar bem retinho, tá? Eu vou ensinar para vocês como é que usa esse daqui e a gente vai cortar com ele, tá bom? Deixa eu dar uma dica bem importante para vocês. Quando você quiser que seu bolo não fique esfarelando, não fique saindo os pedacinhos aqui da borda, o que você vai fazer? Vai assar o bolo, vai tirar o bolo da forma depois que ele estiver frio, vai pegar ele aqui assim, ó, vai pegar um plástico filme, vai embalar ele no plástico filme e vai levar para a geladeira umas 2, 3, 4 horas, tá? E aí, gente, quando você for cortar esse bolo, ele vai estar bem mais firme e ele não vai ficar esfarelando, tá bom? Aqui no meu caso, eu vou cortar assim mesmo. E não tem problema nenhum também, só vai dar uma esfareladinha, um pouquinho só, não é muito não, tá? Esse nivelador, pessoal, ele tem várias marquinhas aqui, tá? Vocês não vão conseguir enxergar, mas ele tem várias marquinhas para você colocar essa linha de corte, né? Se você quiser mais alto, você coloca para cima, mais baixo, coloca para baixo, tá? E aí você vai vir aqui, ó, no seu bolo, vai ver aqui, ó, por exemplo, quero cortar no meio, então aqui já tá nivelado na altura que eu quero cortar a minha fatia de bolo. Se eu quisesse cortar mais alto, então eu subiria essa minha linha de corte, tá? Por exemplo, aqui, subiria ela aqui, tá? E é bem simples, a gente vai posicionar aqui certinho e vai ficar fazendo movimentos para frente e para trás, tá? Até cortar todinho o nosso bolo. Pronto, ó, já cortei, tá? Ó, cortou certinho, ele fica bem retinho. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade para cortar o bolo, é isso aqui que você vai fazer, comprar um nivelador, tá bom? Esse nivelador, eu comprei o meu faz bastante tempo. Foi pelo Mercado Livre, foi na faixa de 20, 18 reais, bem baratinho, tá, gente? Então, assim, compensa vocês comprarem. E vale a pena, tá? Para quem tem dificuldade, usa o nivelador. Não tenho dificuldade, usa a faca, tá bom? Agora aqui em cima vai ser a mesma coisa. O que eu vou fazer? Vou tirar esse topinho. Se você sentir dificuldade, pode tirar também o topinho com a faca. Vai tirando só para nivelar aqui o bolo. Ó, pessoal, agora coloquei aqui, ó, o topo do meu bolo, tá? Já separei aqui a parte de baixo. E eu fiz a medição aqui, eu só quero tirar a tampinha realmente do meu bolo. Então, eu vou ter que subir um pouquinho o meu nivelador, tá? Então, eu vou subir aqui um pouquinho, ó. Subo ele assim um pouquinho. E aí, ele vai dar certinho aqui pra mim tirar só o topinho do meu bolo, tá? Ai, Bia, você tirou esse topo do bolo, o que eu vou fazer com esse topo? Você pode fazer bolo de pote, se você quiser utilizar. Algumas massas nem vai sobrar tanto, tá? Eu gosto de tirar pra ficar a massa assim bem certinha. Ó, gente, como que fica bem bonita. Tá vendo, ó? Olha essa massa como ficou bem retinha, bem bonita. Eu gosto de trabalhar assim, tá? Agora, se você não quiser tirar, não quiser jogar fora, não quiser comer, pode comer, gente. Tá uma delícia essa massa manteigada. Aí você deixa esse topinho, tá? Gente, deixa eu dar outra dica para vocês. Ó, percebam que o meu bolo, aqui, esse ladinho, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas esse lado do meu bolo, ele está mais baixo e aqui está mais alto, tá? Então, ele está assim. Quando eu for fazer aqui a minha medição, eu tenho que medir no lado mais baixo, tá? Se eu medir aqui no lado mais alto, vai dar diferença, não vai ficar retinho. Então, sempre a gente vai fazer a medição no lado mais baixo, tá? Bom, pessoal, ó, eu já cortei a nossa massa, tá?
E olha como que ficou perfeita, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês estão vendo como que fica bem retinho, bem bonito? Essa massa amanteigada é uma delícia. Façam que vocês vão gostar dessa massa. E ela fica ótima para fazer os bolos espatulados, tá? Bia, eu não vou fazer bolo espatulado, vou fazer bolo com acetato. Posso usar essa massa? Pode. Pode usar sempre que você precisar, tá? Bia, qual recheio dá certo com essa massa? Vários. Essa massa, ela é neutra, então dá certo com brigadeiro, mousse, ganache, dá certo com vários tipos de recheio, tá bom? Outra dica aqui para vocês. Conforme vocês forem fazendo as produções de vocês, vocês podem ir colocando e cortando o bolo, ó, e vai colocando sempre uma folhinha de papel manteiga para separar uma massa da outra, tá? Assim ela não gruda e fica assim, melhor para você armazenar, tá? Essa massa, gente, na geladeira ela dura 7 dias, tá bom? Se você for colocar ela na geladeira, recomendo que você asse a massa, deixe esfriar, tira ela da forma, enrola no plástico filme e aí sim leva para a geladeira. Deixa para cortar somente quando for utilizar, tá? Mas se porventura você já cortou a massa e aí você não vai utilizar, aí sim você pode colocar cada uma embrulhada no plástico filme, tá bom? Lembrando também, pessoal, que essa massa que eu ensinei para vocês é uma receita minha. Se você já faz uma outra receita, você pode continuar fazendo, tá? Eu só quis trazer para vocês uma opção que realmente dá certo, que é uma massa muito boa para vocês fazerem os bolos. Essa massa aqui, ela é neutra, né? Ela é uma massa de baunilha, porém você pode saborizar ela com limão, laranja, dá pra fazer de chocolate, tá? Dá sempre para você fazer outros sabores com essa base, tá bom? Nessa aula foi isso, pessoal. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, anota que nós vamos tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Espero muito que tenham gostado. Não percam a aula de amanhã. Na aula de amanhã vamos fazer um recheio de trufado de chocolate branco com geleia de frutas vermelhas, que é incrível, vocês vão gostar muito e é super fácil de fazer. Vamos também rechear o nosso bolo, fazer a prensagem para que ele fique bem estruturado e ele aguente a decoração. Então não percam a aula de amanhã, que eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.